O ex-presidente da Americanas, Sérgio Rial, publicou hoje um texto sobre a decisão dele de renunciar ao cargo após a revelação de um rombo contábil de 20 bilhões de reais. Pelo menos isso, tá? O economista disse que a situação da empresa veio à tona após conversas com executivos remanescentes e rejeitou teorias distintas. Para entender melhor essa história, eu converso agora com o colunista Graciliano Rocha. Graciliano, seja bem-vindo, boa noite. E aí, Graciliano, as lojas americanas Diego, ou americanas vão fechar, vai fechar as portas, vai falir? O que você me conta? oi, Diego, tudo bem? Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Então, essa pergunta que todo mundo está se fazendo, o que que vai acontecer a partir de agora? É óbvio que as americanas elas estão no centro de uma crise que eu acho que é, sei lá, sem parâmetro recente no mercado de capitais brasileiros, porque na semana passada, a companhia, o Sérgio Rial, que ainda era CEO, ainda era o presidente da companhia, anunciou que havia uma inconsistências. Eu estou pondo aspas aqui porque eles usam essa aspa. Existem inconsistências contábeis de 20 bilhões de reais nos balanços. Isso significa rombo. Existe 20 bilhões de reais que deveriam estar no balanço e não estão escriturados devidamente. O, o, o que vai acontecer com a companhia daqui para frente é uma incógnita, porque na sexta-feira as americanas conseguiram uma decisão liminar na Justiça do Rio de Janeiro, impedindo os credores de anteciparem as cobranças de dívida. O que que isso significa? Dívida corporativa, sim, quando você é uma grande empresa dessa que toma muito dinheiro emprestado, movimenta muito dinheiro, toma muito dinheiro emprestado nos grandes bancos, os empréstimos eles têm uma cláusula chamada covenant, que é uma espécie de acordo entre o credor e o devedor, porque se o devedor não cumprir determinadas condições, por exemplo, o nível de endividamento em relação ao que fatura, por exemplo, os bancos poderiam cobrar antecipadamente os débitos. O que as americanas conseguiram na sexta-feira foi uma liminar, conseguiram na semana passada uma liminar para para evitar que, para blindar o patrimônio e o capital dela contra a cobrança antecipada dos credores. Pelo menos três grandes credores, e eu destaco aí o BTG Pactual, que é o maior deles, o BTG Pactual, o Bank of America, que é um banco sediado nos Estados Unidos, e o BV, o antigo Banco Votorantim, eles entraram na justiça contra essa decisão que blindou o capital das americanas. Então, ainda é muito cedo para a gente dizer se a empresa vai sobreviver ou não, o que que vai acontecer com, com dezenas de milhares de empregos e com uma das marcas que é uma das marcas mais tradicionais do varejo brasileiro. As lojas americanas elas existem desde 1929. Pois é, e isso vai atingir o consumidor, aquele que compra pelo aplicativo, na loja física, pela internet? Isso pode chegar até o consumidor, Graciliano? A princípio, as operações estão normais. As operações estão normais. Não é uma coisa que atinge, sei lá, pelo menos por enquanto, não há sinais de que tenha atingido, por exemplo, as lojas, o aplicativo. Isso aí poderia ocorrer num outro momento, por exemplo, se não houver. Porque, por exemplo, a situação é tão nebulosa. Que você sabe, tipo assim, o Sérgio Rial, no pronunciamento dele, primeiro ele falou das tais do rombo lá de 20 bilhões. Na peça que as americanas protocolaram na Vara Empresarial do Rio de Janeiro, que conseguiu essa liminar, eles já falam de dívidas de 40 bilhões. Então, ninguém sabe, ninguém fora das americanas sabe exatamente o tamanho do problema, se isso vai impactar no caixa ou não.
Então, os acionistas de referência, que não são majoritários, mas eles são os maiores acionistas das Americanas, que detêm 31% das Americanas, é o grupo 3G, alguns dos homens mais ricos do Brasil, que é o Jorge Paulo Lemann, o Marcelo Telles e o Carlos Sicupira. Eles já admitiram, que poderia o noticiário econômico tem citado isso, que poderia haver uma injeção de capital eventualmente nas Americanas. Então, assim, é muito cedo para prever que isso vai terminar com o fim das lojas, das marcas, ou prejuízo para o consumidor, ou que a empresa vai dar a volta por cima. É uma situação assim complicada, porque É. para usar uma analogia que eu gosto muito aqui em casa, falando em linguagem de gente, né? Se a gente já toma um susto quando a gente descobre na pessoa física que tinha uma despesa que você não estava esperando, agora você imagina num conglomerado com 40 mil empregados. Pois é. Eu já fico ali apreensivo quando o gás termina no fim do mês, né? Falo, e agora? Pô, logo agora, imagina 20 bilhões de uma vez só. Graciliano, e então eu tô aqui com um pedido na Americanas, não cancelo o pedido, né? Por enquanto não, tá tudo certo, pelo Não, menos não, para eu, eu, entrega. eu não cancelaria, né? Eu acho que por enquanto não há impacto no consumidor. Não há Perfeito. impacto no consumidor. Então, eu não cancelaria. Não. Beleza, então. Vamos ficar de